meus amores do 8º ano. A Pro está de volta com mais uma aula. Gente, aula de número 18. Vejam só o que a gente vai estudar. Vozes do verbo. Como eu sempre falo, o verbo tem voz, ele não fala? Fala não, mas a gente vai entender agora com a nossa aula sobre o que são vozes do verbo. Vozes do verbo. Mas como assim? O verbo fala? Não, o verbo não fala. Dar-se o nome voz do verbo, certo? Aqui, a relação entre o sujeito da oração e o verbo, certo? As vozes do verbo, elas são divididas em 3, ok? A gente vai ver as 3 vozes verbais. Quais são essas 3 vozes verbais? Voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Fazendo uma observação em relação à voz passiva e à voz reflexiva. A voz passiva, ela se classifica em 2, voz passiva analítica e voz passiva sintética, que a gente vai ver já daqui a pouco a definição de cada uma individualmente. Assim como também a voz reflexiva, ela também se divide em 2, a reflexiva e a reflexiva recíproca, certo? Então, a voz ativa é aquela voz em que o sujeito da oração, ele vai praticar a ação. E quando ele pratica a ação, nós chamamos esse sujeito de sujeito agente, certo? Sempre que o sujeito praticar a ação na oração, nós vamos ter uma voz ativa e que esse sujeito se classifica em sujeito agente. Por exemplo, papai comprou um carro. Então, nesse exemplo aí, o sujeito é quem? É papai. Ele fez uma ação? Fez sim. Ele comprou um carro. Então, logo, o sujeito dessa oração se classifica como sujeito agente, porque ele pratica a ação. Está na voz ativa. Observamos a voz passiva. Eu disse que são 2 vozes passivas. A voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Na voz passiva, lembrem-se que o sujeito, quando está na voz passiva, ele sofre a ação, certo? Como assim, professor? Ele não vai praticar a ação, ele vai sofrer. Mas vocês precisam compreender e entender e saber identificar o sujeito da oração, ok? Na voz passiva analítica, nós temos como exemplo um carro foi comprado por papai, certo? Se vocês observarem, o sujeito é quem? É um carro. E sempre a voz passiva analítica, ela é formada pelo quê? Por um verbo ser, eu sou, tu és, ele é, nós somos, certo? Mas o particípio do verbo. Lembrando e relembrando para vocês o que é particípio. Uma das formas nominais do verbo. Nas formas nominais nós temos 3, gerúndio, particípio e infinitivo. A gente vai usar o particípio de verbo aqui para formar a voz passiva analítica, que vai ser sempre formada pelo verbo ser mais o particípio do verbo auxiliar, certo? Aí nós temos como exemplo, o carro foi comprado por papai. O sujeito aqui na frase é um carro e ele sofreu uma ação. Que ação foi essa? Foi a ação de ser comprado por quem? Por papai. Fazendo uma observação muito importante para vocês. Na voz passiva analítica, nós vamos encontrar um termo que a gente vai classificá-lo como agente da passiva. O agente da passiva, lembrem-se bem, só existe agente da passiva na voz passiva analítica. Na voz passiva sintética não vai ocorrer agente da passiva, certo? Então, e sempre o agente da passiva, ele vai ser acompanhado por uma preposição. Lembram das preposições? Eu sempre coloquei lá no quadro. De, para, com, em, até, certo? Só que o agente da passiva, ele é acompanhado por 3 preposições. Pode ser pela preposição por, ou pela preposição pelo, ou pela preposição pela, ok?
Observe no exemplo anterior que um carro foi comprado por papai. O termo que está acompanhado aí por preposição é quem? É por papai. Logo, por papai vai se chamar de agente da passiva. Passando agora para a voz passiva sintética, ela é construída com o verbo sempre na terceira pessoa, seja terceira pessoa do singular ou do plural. Então lembre-se, o sujeito na voz passiva sintética vai ser sempre e vai apresentar na terceira pessoa, seja a terceira pessoa do singular ou seja a terceira pessoa do plural. E também esse verbo que está na terceira pessoa, ele vai vir acompanhado de uma partículazinha, que essa partícula nós chamamos de pronome apassivador, que é o pronome apassivador se. Então, tendo como exemplo, nós vamos mostrar aqui. Compram-se cá. Observe que o verbo comprar está na terceira pessoa do plural e vem acompanhado do pronome apassivador se. Ok? Então, passando para a voz reflexiva, assim como a voz passiva tem duas classificações, a voz reflexiva também tem duas classificações. Uma reflexiva, que é simplesmente assim chamada, por quê? Porque a voz reflexiva é o sujeito da oração, ele pratica e sofre a ação. Como assim ele vai praticar e sofrer a ação? Por exemplo, eu feri-me com o estilete. Se eu fiz essa ação de ferir, eu feri alguém. E esse alguém foi quem? Foi a mim mesmo. Tomando como exemplo que eu coloquei aqui para vocês no slide, nós temos Carla cortou-se com a faca. Então, o sujeito é Carla, ela fez uma ação de cortar e ela cortou a quem? Cortou a si mesmo. Logo, esse sujeito, que é Carla, está na voz reflexiva. Por quê? Porque ela praticou uma ação e essa ação foi com ela mesma. Mas também existe a voz reflexiva recíproca. E o que é isso? Voz reflexiva recíproca. É quando há mais de um sujeito, ok? Ou seja, mais de um sujeito e esse atua reciprocidade entre eles. Ou seja, as ações entre eles há uma reciprocidade. Como assim? Eles fazem coisa entre eles mesmo. Por exemplo, os jovens agrediram-se durante a festa. Então aí eu tenho os jovens como sujeito, certo? E eles fizeram uma ação. E essas ações que eles fizeram recaíram sobre quem? Sobre eles mesmos. Ou seja, o jovem, um feriu um ao outro. Houve reciprocidade. Então existe a voz reflexiva e a voz reflexiva recíproca. Ok? Um forte abraço para vocês e até a próxima aula.